Bom dia, meus queridos irmãos. Que a paz, nosso querido Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. E para mim é uma alegria novamente estar aqui, para que nessa manhã esteja trazendo a palavra do Senhor para vocês e dando continuidade à nossa série de estudos, sermões sobre uns aos outros. Como foi falado, nós estamos nesse domingo de manhã falando sobre ensinando uns aos outros. Já escutamos 2 sermões sobre esse tema semana passada, estaremos escutando mais 2 neste domingo. Abram as suas Bíblias em Deuteronômio 6. Deuteronômio 6. Estaremos lendo do versículo 4 ao 9. Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Assim diz a palavra do Senhor: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentar em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal em tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Meus irmãos, quero falar com vocês nesta manhã que a fé começa em casa, começa no lar. É lá que a nossa fé é aprovada, desenvolvida e amadurecida. Uma fé duradoura, ela começa em nosso lar. Os puritanos diziam que é no lar que a nossa vida espiritual prospera ou fracassa. Uma coisa que eu comento muito com a minha esposa, a gente conversa muito sobre isso e com outras pessoas também, que uma das maiores missões de um homem, de uma mulher, meus irmãos, é poder criar os filhos no caminho do Senhor. São pecadores ensinando pecadores quem é Deus. Não existe nada mais desafiador do que isso. São pecadores criando, ensinando pecadores o caminho que se deve andar. Que missão sublime e nobre, que desafio. Pecadores criando pecadores para habitar para toda a eternidade no céu com Deus. Já parou para pensar nisso? Que responsabilidade! Sobre isso que eu quero falar nessa manhã com vocês. Infelizmente tem pais que negligenciam completamente a alma dos seus filhos. Não separam tempo para orar com eles, buscar Deus em família, colocando em prática o culto doméstico, ensinando as Escrituras, trabalhando a piedade em seus filhos. Tem outros que até levam seus filhos na igreja, na EBD, na UPA, o CP, o MP, leva para participar das sociedades internas, participar das programações da igreja, mas isso ainda é pouco, é muito pouco, comparado ao chamado que Deus deu aos pais em instruir os seus filhos no caminho do Senhor. Papais e mamães que aqui estão me ouvindo nessa manhã, e aqueles que serão pais, o Senhor nos chamou para criarmos os filhos para a sua glória, é algo desafiador. E essa mensagem não é apenas para aqueles que têm filhos ou terão filhos, é para toda a igreja, é para você adolescente, é para você jovem, terá aplicações práticas para toda a igreja. Fique bem atento ao que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã. Oremos a Deus. Senhor, querido Pai, fale conosco nesta manhã, através desse texto separado, Senhor, para ser ensinado para o teu povo. Deus, que possamos sair daqui resolutos em colocar em prática o culto doméstico em nosso lar e trabalhar no coração de nossos filhos e de nossa família, para a honra e glória do teu nome. Amém. Então, quem está com o seu esboço, ali está o texto do sermão, o tema. O contexto que lemos aqui de Deuteronômio é muito interessante. Deuteronômio significa repetição da lei. O povo de Israel estava
perto das margens do Rio Jordão para dar início à empreitada de conquistar a terra prometida. Estava próximo disso acontecer, estavam ansiosos. Moisés estava ali com o povo e ele repete a lei novamente para o povo, para refrescar a memória. É bom, isso é importante. Então eles estavam ali para conquistar a herança que o Senhor lhes havia prometido. E o objetivo de Moisés ao escrever Deuteronômio era preparar a nova geração de Israel para viver em Canaã com fidelidade a Deus. O livro é dividido em 3 discursos, e neles Moisés lembra o passado, exortando-os a serem fiéis ao Senhor, o presente, encorajando-os com as promessas de Deus, e para o futuro, ao recordar-lhes a lei divina, motivando-os, enfatizando as promessas contidas na aliança com os patriarcas. Em todo o livro de Moisés, percebemos destaque de 4 pontos muito importantes sobre a verdadeira religião. Primeiro, temor e reverência a Deus. Segundo, andar em todos os seus caminhos e amá-lo. Terceiro, servir ao Senhor com todo o coração e de toda a nossa alma. E quarto, guardar os seus mandamentos, os quais são para o nosso bem. E a passagem-chave desse livro, o seu coração, se encontra aqui, nesse texto que estaremos aprendendo nessa manhã. Ali está o mandamento que nosso Senhor Jesus considera o mais importante: ame o Senhor nosso Deus de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças. Em Mateus 22, 37 e 40, Jesus disse que esse mandamento e o amar o próximo a ti mesmo depende de toda a lei e os profetas. Uma coisa interessante também, como os outros autores bíblicos enxergavam o livro de Deuteronômio. Tanto é que ele é um dos mais citados em toda a Bíblia. Só no Antigo Testamento ele é citado mais de 356 vezes, e no Novo mais de 190. Foi o livro que Jesus mais citou dos evangelhos. Quando Jesus ele foi refutar Satanás no deserto, ele usou simplesmente o livro de Deuteronômio. Então, se você quer refutar as mentiras de Satanás, faça como Jesus, use as Escrituras. O cristão que não conhece bem as Escrituras está fadado ao fracasso espiritual, exposto a todo tipo de engano. Facilmente cairá nas lábias da insensatez, como aprendemos domingo passado com o presbítero Daniel. Meus irmãos, o foco nesta mensagem, nesta manhã, eu vou me concentrar principalmente nos versículos 6 e 7, porque o nosso tempo é curto. Mas quero dar uma olhada nos outros versículos com vocês também. O capítulo 6, do 4 ao 9, é chamado de Shema, por causa do seu início do versículo. No versículo 4 diz o quê? Ouve, Israel. Então é chamado de Shema, ouvir. Os judeus, eles citam o Shema 2 vezes ao dia, de manhã e de noite, em suas orações. É como se fosse o seu credo apostólico, como se fosse o resumo na sua confissão de fé. Tem também o Shema lá em Deuteronômio 11, do 13 ao 21, e Números 15, do 37 ao 41. No versículo 5, aqui Moisés nos mostra que o querer de Deus é que o seu povo o ame com total sinceridade, sem reservas, e com todas as suas faculdades, todo o seu ser obedecendo o seu mandamento, um amor que gera obediência. No versículo 8, diz assim: também as atarás como sinal à tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Os judeus, séculos mais tarde, eles levaram isso ao pé da letra. Então eles criaram essas caixinhas, chamado filactério, eles colocam na cabeça, bem no frontal entre os olhos, e na mão esquerda. E ali tem enroladinho pequenas porções da lei de Deus. Então eles levaram ao pé da letra, mas não era essa a ideia de Moisés. A ideia de Moisés é que a lei do Senhor esteja sempre diante de você, na tua mão, em tudo que você for fazer, tudo que você for praticar, na forma como você conduz a sua casa, o seu lar, a forma como você faz os seus negócios, o teu trabalho, a tua ética, não para te amarrar na tua cabeça. Se não tiver no coração, nada disso basta, nada disso resolve. E ali no 9, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Séculos depois também os judeus inventaram a mezuzá. Então é aquele pequeno objeto que eles colocam
nas patentes das portas de casa. Eu fui numa sinagoga, uns anos atrás, fazer um trabalho da faculdade, e era num domingo de manhã, e eles estavam orando, e quando eles passavam para um lado, para o outro, passavam pela porta, eles colocavam a mãozinha ali, faziam uma pequena oração, e aí eles passavam. É como se fosse praticamente um amuleto, para trazer boas energias para o seu lar, para impedir que coisas ruins entrem na sua casa. Mas essa não é a ideia do texto. A ideia do texto é o seguinte: quem manda na tua casa é Deus. Quem manda na tua casa é o Senhor. O mundo pode estar perdido. Lá no mundo as coisas são desse jeito, mas na minha casa não. Na minha casa quem manda é Deus, a lei do Senhor. É pela lei do Senhor que a minha casa é dirigida, é governada. Essa é a ideia desses versículos. Mas vamos ver aqui os versículos 6 e 7. Então, estas palavras que hoje te ordeno, que palavras são essas? Moisés está falando do seu segundo discurso. O segundo discurso de Moisés, ele começa no capítulo 4 ao 44 e vai até o 26 e 19. Então, isso que eu estou falando para vocês hoje, isso. Eu te ordeno que esteja onde? No teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentar em tua casa, e andando pelo caminho ao deitar-te ou a levantar-te. Meus irmãos, primeiro ponto do sermão: eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não posso dar o que eu não tenho. Tudo começa no coração dos pais. Estas palavras que hoje te ordeno, pai. Estas palavras que hoje te ordeno, mãe. Estas palavras estejam no teu coração, para que daí você tenha condições para inculcar em seus filhos. A palavra do Senhor tem que estar em nosso coração para poder instruir e ensinar o nosso próximo, a nossa família, o caminho do Senhor. Eu não posso instruir a minha esposa no caminho do Senhor se eu não busco Deus e tenho uma vida indiferente com Jesus e com a sua palavra. Eu não exercerei meu papel como sacerdote do lar adequadamente se a minha família não vê em mim alguém que ama estar na presença de Deus em meu lar e vive o que crê. Nós precisamos buscar a presença graciosa de Deus, visto que sem Jesus nada podemos fazer como pais cristãos. Em João 15, 5 diz: sem mim nada podeis fazer, inclusive criar os filhos no caminho do Senhor. Nós precisamos nos alimentar espiritualmente para poder alimentar nossa família e conduzi-la na vereda da justiça. Precisamos buscar Deus em nosso particular para depois buscar Deus com nossa família no culto doméstico. Essas palavras ordeno que esteja no teu coração. Coloca lá: eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não posso dar o que eu não tenho. Pais, faça uma análise em seus corações. Você tem sede de Deus assim como a corça anseia por águas? Ou a sua vida está passando para os seus filhos uma mensagem de indiferença espiritual? Seu compromisso com Cristo é o mesmo que você espera ver na vida de seus filhos? Sua obediência à palavra de Deus é o mesmo tipo de submissão que você anseia em ver em seus filhos? Sua obediência à palavra de Deus é o mesmo tipo de submissão que você quer ver em seus filhos? Essas perguntas são cruciais que cada pai e mãe devem enfrentar se realmente quiserem ter êxito em seu papel de serem um bom exemplo aos seus filhos. Os pais são relapsos em sua vida espiritual, praticamente garante que seus filhos fracassem espiritualmente. Meus irmãos, os pais cujos corações são frios e destituídos da palavra de Deus não podem pastorear adequadamente o coração dos próprios filhos. A negligência dos pais na sua vida espiritual é a mais triste herança que se pode legar aos seus filhos. Matthew Henry disse certa vez o seguinte: segue o método certo. Segue o método certo. Primeiro colocar Cristo no trono do seu coração, e então
estabelecerei uma igreja de Cristo em sua casa. Tudo começa em nosso lar e no coração dos pais. Por isso, meus irmãos, como é importante a gente ter uma vida devocional. Devemos ter uma vida devocional. Anota ali, crianças, a palavra do Senhor tem que estar no nosso coração para podermos ensinar ao nosso próximo. Segundo ponto, tenha uma vida devocional. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Os pais têm que ter uma vida com Deus. Em Salmos 39:3 diz: meu coração ardia-me dentro do peito, enquanto eu meditava, minha alma se rompeu em chamas. É assim que tem que estar o coração dos pais para poder instruir seus filhos, o coração de seus filhos. Que quando um filho tiver que falar do seu pai, seja mais ou menos assim. Imagina, tem gente que não gosta de imaginar o que eu vou dizer agora, mas imagina você morreu, está lá o caixão, está os filhos, as famílias ali, os parentes, e teu filho tem que dizer alguma coisa ali, diante daquelas pessoas, o que ele diria? Meu pai foi um homem muito bem sucedido, conquistou grandes riquezas, meu pai deixou uma boa herança para mim, meu pai era um cara legal. Ou ele poderia dizer: meu pai era um homem de oração, minha mãe é uma mulher de oração, meu pai buscava Deus, o que eu sou hoje como servo de Deus eu devo a meu pai, porque ele me ensinou não apenas com palavras, mas com a vida dele. Esse é meu pai. Era comum eu acordar para ir para a escola e ver meu pai de joelhos diante da cama, buscando a presença de Deus, se humilhando na presença do Senhor. Meu pai não era perfeito, tinha os seus pecados, mas era um homem quebrantado, que buscava a presença do Senhor. Era um homem, uma mulher que andava com Deus. Esse era meu pai, essa era minha mãe, um exemplo de piedade a Deus. Meus irmãos, essa é a maior herança que você pode deixar para a sua família. Tudo começa no coração dos pais. John Wesley, um dos grandes pregadores do avivamento do século XVIII, certa vez ele afirmou que aprendi muito mais sobre cristianismo com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra junto. Susan Wesley tinha apenas 18 filhos. Imagina fazer culto doméstico com 18 filhos. Só ela para cuidar daquela gurizada toda. 18 filhos. Todos os dias ela fazia culto doméstico. E durante a semana ela separava um momento especial, particular, com cada um dos filhos, para expor as escrituras a eles. Tanto que muitos se tornaram missionários e pastores. Mas era uma outra época. Realmente era uma outra época, não é qualquer um que tem 18 filhos hoje. Realmente era uma outra época, ela não tinha uma máquina de lavar para ajudá-la, uma geladeira, ela não tinha as facilidades que nós temos hoje. Ela separava um momento para buscar Deus com a sua família, e ela colheu os benditos frutos. A questão é prioridade, meus irmãos. Prioridade. Qual tem sido a tua prioridade para com teus filhos? Tenho certeza que todos aqui amam seus filhos, mas a questão é: qual é a prioridade que tem sido na vida dos seus filhos? Questão acadêmica? Questão financeira? Ou apresentar a alma deles diante de Deus como servos? Meus irmãos, administre bem o seu tempo, com sabedoria, para que você tenha tempo de qualidade com a tua família, para não negligenciar a espiritualidade deles e a sua própria. Portanto, por amor a Jesus Cristo e para o bem da tua própria alma e da sua família, busque Deus. Seja como Davi, que o seu coração ardia enquanto meditava na palavra de Deus. Agostinho, certa vez, ele falou que um coração que ama incendeia outro, que o nosso amor por Deus e a sua palavra incendeia a nossa família, pois, como falou Spurgeon, se formos fracos em nossa comunhão com Deus, se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo, inclusive na criação de nossos filhos,
no caminho do Senhor, inclusive nisso. Por isso, o versículos 6 e 7 nos incentivam a praticar o culto doméstico. Então, aqui no versículo 7 diz: tu as inculcarás a teus filhos. Não está dizendo assim, tu, professor da escola dominical, inculcará no filho dos outros. Não é isso que está dizendo aqui. Tu, professor da EBD, inculcará no filho do Joãozinho. Não é isso que está dizendo aqui. Aqui está dizendo: tu, pai e mãe, inculcarás a teus filhos. Essa é uma responsabilidade dos pais. Dos pais. Não transfira a responsabilidade da instrução de seus filhos para os outros. Não faça isso. Não faça isso. Eu amo ensinar na EBD, no culto infantil, na UCP. Eu amo muito estar com filhos de vocês, mas essa principal responsabilidade não é minha, não é dos professores, é sua. Não negligencia essa linda missão que o Senhor deu a você. Não faça isso. Não faça isso. Então, nosso terceiro ponto ali, importância do culto doméstico. Meus irmãos, quando você... Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Não está aqui no meu esboço. No momento que você negligencia a instrução do teu filho, alguém irá te substituir para fazer isso. Muitas vezes, pela misericórdia de Deus, essa instrução é substituída pelo pastor, pelos oficiais da igreja, pelos professores. Mas nem sempre é assim. A vaga de professor, de educador, ela nunca, jamais, ela está vaga. Alguém vai preencher. Se você não fizer isso, alguém vai preencher. Pela graça de Deus, pode ser um dos oficiais, um dos professores da EBD. Ou pode ser outra pessoa que ensinará tudo aquilo que você não quer que teu filho aprenda. Quando você olha para a história, você perceberá a tragédia que é você negligenciar o ensino dos seus filhos. Nós lemos aqui no Salmo 78, no versículo 5 diz: eu ordeno que vocês ensinem a seus filhos. Lá no versículo 8, para que eles coloquem a sua confiança no Senhor. Esse Salmo 78 é um salmo de sabedoria, é um salmo didático, é um salmo que conta a história de Israel. Asaf ali, ele olha para a história de Israel e ele diz: Deus está ordenando que vocês ensinem a seus filhos, para colocar a sua esperança. E se você olhar todo o Salmo 78, ele dá exemplos de quando não aconteceu isso. O povo foi para o cativeiro, Deus pesou a mão sobre o povo. Se você olhar lá em Juízes 2, o que diz lá? O povo andava no caminho do Senhor, morreu Josué, morreu os anciões, e lá no capítulo 2, versículo 10 diz: morreu aquela geração, aqueles anciões, Josué, se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor. E se você continuar olhando os outros versículos, você verá as consequências. Eles deixaram de adorar a Deus para adorar os deuses pagãos das nações, dos povos que os cercavam. Toda uma geração se perdeu porque os pais fracassaram miseravelmente em instruir os seus filhos. Meus irmãos, Hitler, certa vez num discurso antes de se iniciar a Segunda Guerra Mundial, ele estava falando para a juventude hitlerista, e ele comentou que certa vez chegou um homem para ele e falou: eu não confio em você, eu não acredito em você, eu não vou te seguir. E aí Hitler, ele disse: eu não me importo, eu não estou preocupado com você e com a tua geração, eu estou preocupado com a tua geração, e a tua geração eu já tenho, a tua geração é minha. A preocupação de Satanás não é mudar a minha cosmovisão e a dos pais, mas de teus filhos, porque se ele tem a nossa geração, ele tem todas as outras gerações. E a igreja alemã fracassou miseravelmente
em ensinar aqueles jovens e aqueles adolescentes o caminho do Senhor. Tanto que na guerra morreu mais de 70 milhões por causa daquela ideologia maldita, e a maioria dos soldados eram jovens que absorveram aquela doutrina, porque os seus pais foram incapazes de expor as Escrituras da maneira adequada. Hoje há muitas ideologias querendo tomar o coração do teu filho. Não negligencia a instrução do teu filho, porque se você não ensinar a palavra de Deus, alguém vai ensinar outra coisa que vai substituir a palavra no coração dos seus filhos. Não negligencie a vida dos seus filhos. Não faça isso. Meus irmãos, quando nós olhamos para a história da igreja, veremos que normalmente os avivamentos estavam acompanhados da restauração no culto doméstico, nos lares dos cristãos. O culto doméstico é um dos fatores mais decisivos de como vai o lar. É claro que o culto doméstico não é o único fator. Ele não substitui os outros deveres dos pais e das mães. Sem o exemplo deles, o culto doméstico é inútil. O ensinamento espontâneo que brota ao longo de um dia normal é crucial. No entanto, também é importante definir momentos para o culto doméstico, porque aqui nós vimos no versículo 7, delas falarás assentar em tua casa. Há um momento que você tem que parar tudo que você está fazendo para expor as Escrituras aos teus filhos. Mas ele também diz que andando pelo caminho ao deitar e ao levantar-te, todo momento é momento de expor as Escrituras. Jesus fazia muito isso com os discípulos, aonde ele estava expondo as Escrituras, ia para um lado, ia para o outro, via os passarinhos do céu, olha aí, ó, como Deus cuida dos passarinhos, Deus cuida de você também. Todo momento é momento de trazer verdades eternas na vida dos apóstolos. Faça isso nos seus filhos, na sua família também. Você está no mercado, uma criança se jogou no chão, começou a berrar porque quer um chocolate, quer um brinquedo, já mostra para o teu filho, tu está vendo isso aí? O que você acha disso? Feio, né? O que esse menino merece? O que diz lá em Provérbios sobre a vara, né, filho? Olha só, coisa feia isso, né? Você não vai fazer isso aqui no mercado, né? Não, capaz que eu vou fazer um negócio desse. Então, você já aproveita aquele momento para instruir algumas verdades. Todo momento é um momento de ensinar, mas há um momento que Deus diz, pare tudo. Pare o que você está fazendo, desliga a televisão, esquece Netflix, larga esse zap, pare tudo. Pega a tua palavra, pega a Bíblia, expõe as minhas verdades à tua família. Expõe as minhas verdades à tua família. O culto doméstico é um dos fatores mais decisivos de como vai um lar. É claro que estou olhando aqui outra coisa. Então o culto doméstico é fundamento para a criação bíblica dos filhos. E, meus irmãos, é de longa data que a igreja tem reconhecido que frequentemente Deus usa a restauração do culto doméstico para trazer reforma e avivamento para a igreja. Muitos não sabem, mas a Confissão de Fé de Westminster e os catecismos, eles foram prefaciados no século XVII com um pedido aos pais para que ensinassem o cristianismo aos seus filhos. Os puritanos levavam tão a sério o dever do culto doméstico que consideravam que o descuido com o devocional e o catecismo no seio familiar quebrava a aliança com Deus, entregava a alma dos filhos nas mãos do diabo, de tão sério que eles viam o compromisso deles do culto doméstico. A Bíblia está cheia de exemplos de culto doméstico. Onde é que você acha que Abel e Caim aprendeu a cultuar ao Senhor? Abraão, ele ensinava a sua família. Lá em Gênesis 18, 19 diz, porque eu o escolhi a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua futura descendência que guardem o caminho do Senhor para praticarem a retidão e justiça, a fim que o Senhor realize na vida de Abraão o que disse a respeito dele. É como se Deus falasse assim, Abraão, o que eu tenho ensinado a você, ensina a teus filhos. Cultue a mim, com a tua família, na tua tenda. Busca a minha presença com Isaac e com seus servos. Expõe as Escrituras para eles. Nós vemos isso em Jó 1:5, Jó buscando Deus com a sua família. A gente vê isso em Cornélio, Atos 10:2. Cornélio buscava Deus em sua família, praticava o culto doméstico. Nós vemos isso em Josué 24, 14 e 15. Ele convoca o povo e diz, olha, toma uma decisão hoje.
que vocês querem da vida? Os deuses pagãos desses povos aí ou o Senhor? Decide hoje. Uma coisa eu quero dizer para vocês: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mesmo que Israel todo se desvie da palavra de Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na minha casa, na minha tenda, lá buscaremos Deus. Lá não deixaremos de buscar a Deus, não. Então, eu quero destacar algumas coisas para encerrar o sermão. Alguns motivos para a prática, a importância do culto doméstico. Algumas motivações para que isso aconteça. Os puritanos, meus irmãos, ensinavam que o culto doméstico não é somente um dever diante de Deus, mas também um prazer gerado por convicções profundas e sinceras, partilhadas por todos que amam e temem ao Senhor. E um dos primeiros motivos já está ali: o bem eterno dos seus amados. Anotem aí no seu esboço. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir a palavra, a pregação da palavra de Deus. E nada mais apropriado do que o culto doméstico para expor as escrituras da nossa família. E onde a palavra está, coisas extraordinárias acontecem. Lembre-se, os filhos foram criados para a eternidade. Cada um dos seus filhos tem uma alma preciosa e imortal. Meus irmãos, como você está preparando sua família para a eternidade? Como você está preparando as pessoas que você mais ama para estar diante de Deus no dia do juízo? Muitos pais preparam seus filhos de forma brilhante para o mercado do trabalho, para passar nas melhores faculdades do país, investem pesado no seu desenvolvimento intelectual e acadêmico, pois querem que seus filhos tenham sucesso nessa vida. Isso é algo louvável, mas isso não pode ser tudo ou o mais importante. O filho ou a filha podem ser as pessoas mais bem-sucedidas nessa terra e não terem Deus em seus corações. Meus irmãos, o inferno está cheio de pessoas muito bem-sucedidas. Se você estiver focando apenas nesse aspecto no seu filho, você terá fracassado em sua missão. Não faça isso, meus irmãos. Seu filho tem uma alma e ela pertence ao Senhor. Se empenhe em educá-lo no caminho de Deus. Meus irmãos, não se enganem. Tem pais que medem a espiritualidade de seus filhos com a régua errada. Meu filho é educado, meu filho é gentil, meu filho me obedece, meu filho tira boas notas na escola, meu filho é um exemplo de menino. Nossa, que menino educado, nunca incomoda. É uma beleza esse menino, essa menina. Até hoje, nunca ninguém entrou no céu por ser bem educado. Olhe para o jovem rico. Se tivesse eleição para presbítero, eu tenho certeza que todos vocês e eu também votaria no jovem rico. Olha que homem exemplar! Qual mãe não gostaria de ter um filho como o jovem rico? Valeu a pena todo o meu esforço. Olha como esse menino está na vida. Toda a comunidade judaica vê ele em alta estima. Um homem assim, fora de série. E as mães das meninas, como eu gostaria que a minha filha casasse com esse menino. É uma benção esse menino. Olha, que menino educado. Pois é, né? A Bíblia diz que ele saiu mais triste do que chegou na presença de Deus, de Jesus. Ele não tinha Deus. E não tinha o Senhor. Ele era apenas um religioso. Cuidado, meus irmãos. Cuidado com isso. Muito cuidado. O seu filho, o coração do seu filho, tem queimado de amor por Jesus? Ele tem prazer nas coisas do Senhor? Ele gosta de orar? Ele só ora porque você manda ele orar? Ele gosta de ler as Escrituras? Ele tem um momento particular de buscar Deus sozinho? Ou você tem que ficar toda hora pedindo para ele orar? Ler a Bíblia? Ele tem alegria e prazer de estar na casa do Senhor? Se não, ore para que Deus regenere o coração do seu filho, porque provavelmente ele não é um regenerado. Se ele não tem prazer nas coisas do Senhor, ele pode ser
um exemplo em todas as outras áreas, mas se ele não tem prazer na lei do Senhor, se ele não tem prazer de estar na casa de Deus, ore para que Deus tenha misericórdia dele e o regenere e o salve. E que Deus use a tua vida como instrumento para que isso aconteça. Não negligencie a vida do seu filho. Não faça isso. Segunda coisa, meus irmãos, o desejo que a sua família glorifique a Deus e tenha prazer nele. Que as famílias que prestam culto a Deus são como pequenas igrejas, alimentadas diariamente pelo maná de Deus. Terceiro, auxilia na criação dos filhos. O culto doméstico ajuda a promover a harmonia em tempos de aflição, doença e morte. Proporciona um maior conhecimento das Escrituras e crescimento da piedade individual, tanto a vocês como a seus filhos. Ele fomenta a sabedoria de como enfrentar a vida, a abertura para falar das questões relevantes e o relacionamento mais estreito entre pais e filhos. Os fortes laços estabelecidos no culto doméstico, em seus anos iniciais, podem ser de grande ajuda para os adolescentes nos anos por vir. Esses adolescentes podem ser poupados de muitos pecados ao recordarem as orações em família e daquilo que o pai tem ensinado com palavras e ações. Ele vai entender que o seu maior amigo é o seu pai e a sua mãe. E se ele tem que ouvir alguém neste mundo, é o seu pai e a sua mãe que temem a Deus e têm se empenhado a colocá-lo no caminho do Senhor. E por último, por amor à igreja e pelo reino de Deus. Aqueles que praticam o culto doméstico colaboram para uma igreja mais saudável. Devemos educar nossos filhos para que a próxima geração mantenha a igreja firme e fiel na palavra de Deus. Certo puritano, ele falou que bendita é a igreja em que o culto doméstico acontece nos lares. Neste lugar, o pastor não precisa ficar exausto tentando fazer ao mesmo tempo a obra de muitos pais espirituais. Membros de uma igreja bem catequizados pelos pais conseguirão ler com mais compreensão, ouvir sermões com mais proveito, ter comunhão cristã com mais discernimento e apegar a doutrina de Cristo com mais firmeza do que você provavelmente jamais fará por um outro meio. Então, meus irmãos, uma das melhores formas de demonstrar amor aos seus pastores, aos presbíteros, aos oficiais da igreja, é reunir a família para aprender mais de Deus no lar. Pois será uma família que dará menos trabalho, na verdade, ajudará a pastorear outras famílias, dando bons conselhos, discipulando, dando exemplo de vida cristã. Serão menos aconselhamentos pastorais para os casais, jovens e adolescentes, menos aconselhamento para resolver conflitos na igreja, as reuniões do conselho serão mais curtas, pois o culto doméstico ajuda a tornar a igreja mais saudável, pois a busca por Deus não se limita apenas nos cultos solenes ou nas reuniões das sociedades internas. O que teu filho faz aqui, ele está acostumado a fazer todos os dias no lar. Meus irmãos, o culto doméstico é o alicerce de um futuro assim para a igreja saudável. Pais piedosos querem dar à igreja filhos e filhas espiritualmente resolutos. Ore a Deus para que seus filhos e filhas sejam colunas da igreja. Bendito é o pai ou mãe que um dia pode ver seus filhos e filhas no meio da multidão dos adoradores. Meus irmãos, coloque em prática. Saia daqui nesta manhã, eu vou colocar em prática o culto doméstico. Mulher, quando entrar no carro para ir embora para casa, fala para o marido assim, tu é o sacerdote do lar. Então já sabe, nada de Netflix hoje. Hoje de tarde a gente vai fazer nosso culto doméstico. É hoje que começa isso. Adolescente, se a tua mãe não falar isso para o teu pai, adolescente, jovem, você vai dizer para os dois. Você escutou a mensagem hoje de manhã. Hoje eu quero o culto doméstico. Eu quero buscar Deus com vocês no nosso lar. Continuamente. Jovem, se você habita num lar onde seu pai e a tua mãe não é cristão, coloque em prática o culto doméstico. Busque Deus. Chame eles para buscar Deus. O teu primeiro campo missionário é o teu lar. Se alguém aqui tem o cônjuge que não é cristão, mesmo assim, coloque em prática o culto doméstico. Chame ele. E a coisa mais importante para que isso seja real é o teu testemunho.
Porque você vai dizer o seguinte: você tem visto o que Deus tem feito em minha vida? Como esposa, como marido, como filho, você tem visto o que Deus tem feito? Vocês têm visto como eu mudei? Sim, eu tenho visto, porque eu tenho buscado Deus. E o que eu tenho recebido eu quero compartilhar com você. Você não está indo na igreja, mas a igreja pode vir até a nossa casa. E eu vou pregar para você. Quero fazer culto doméstico no nosso lar. Se você tem achado bom o que Deus tem feito em minha vida, eu quero compartilhar isso com você, no nosso lar. Faça isso, jovem. Faça isso. E quando você colocar em prática o culto doméstico, duas coisas vão acontecer. Duas. Quem já tem essa prática sabe o que eu estou dizendo. Primeira coisa, alguma coisa vai acontecer antes do culto para que ele não aconteça. Vai brigar com a esposa, é com o filho, esqueceu a toalha molhada no chão do banheiro, eita, deixou o brinquedo espalhado e pisou em cima e brigou com a criança. Alguma coisa vai acontecer. Aí Satanás vai dizer o seguinte: não tem clima para culto doméstico hoje não, melhor cancelar. Com que moral você vai falar com a tua família sobre Deus? Olha o que você acabou de dizer para a tua esposa. Olha a forma como você corrigiu teu filho totalmente antibíblico. Você deixou que a ira tomasse conta do teu coração, agora tu quer falar de Deus para ele? Tu é um hipócrita. Isso é muito comum acontecer. Quando isso acontecer, sabe o que você tem que fazer? Chama a tua família, chama lá. Ô mulher, vem cá. E a mulher já vem assim, né, com a panela na mão. O que ele quer agora? Já me aprontou muito hoje. Ô filho, vem cá. Ih, segundo round da disciplina, já vem todo encolhido. Vem cá vocês dois aqui. Eu quero pedir perdão, porque o que eu falei foi errado. A forma como eu disciplinei você foi errado. E o pai quer pedir perdão. E você ora, pede perdão, se restaura e diz: agora nós teremos nosso culto doméstico. Mas vai ter? Vai. E o culto doméstico hoje é sobre o perdão, é sobre paciência com os filhos. E você vai lá e prega. E você vai colher os frutos disso. Segunda coisa, não permite que o cansaço tome conta, impeça de você ter o culto doméstico. Lembre-se de Jesus. Jesus foi à cruz por você, cansado ao extremo e exaurido, nunca retrocedeu em sua missão. Ao negar-se a si mesmo, verá como ele lhe fortalecerá durante o culto doméstico, de tal modo que na hora de o encerrar, a sua exaustão será superada e você colherá os 12 frutos naquela bendita reunião. Meus irmãos, um lar sem culto doméstico não tem alicerce nem telhado, aberta e exposta a todas as tempestades do céu. Nenhum homem ou mulher jamais teve um desafio mais nobre ou um privilégio mais elevado do que educar um filho para Deus. Se você não fizer isso, você irá lamentar-se para o resto da vida, provavelmente. Considerações finais. Homens, principalmente os homens aqui, como chefes de família, somos responsáveis pelo crescimento espiritual de nossas famílias. Temos que fazer tudo o que pudermos para estabelecer e manter o culto doméstico em nossos lares. Recebemos exemplos bíblicos de culto doméstico e não haveríamos de seguir esses modelos e esses exemplos? Deus colocou em nossos lares almas e criaturas feitas à sua imagem, e nós haveremos de fazer, e não haveremos de fazer tudo que está ao nosso alcance para que nossos filhos se curvem em adoração a Deus? Não haveremos de lutar para promover a piedade centrada em Cristo em nossa família, coisa que o culto doméstico tão bem apropriado é para promover? Haveríamos de brincar com a nutrição espiritual, com a vida eterna dos membros de nossa família? O culto doméstico regular fará das nossas casas um lugar mais abençoado para viver. Ela nos tornará a nossa casa mais harmoniosa e mais santa. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Faça isso, meu irmão. Você que tem filho adulto, que não habita mais no teu lar, e esse filho não conhece o Senhor, está afastado do caminho do Senhor, e você não tem como ter culto doméstico com ele. Quero trazer uma palavra de esperança para você.
ainda tem esperança para essas pessoas. Continue orando pela conversão do teu filho, da tua filha e da sua família. Converse, ore com seus netos. Quando for comprar um presente, compre uma Bíblia, compre um livro devocional. Aproveite as oportunidades que você estiver junto com eles quando for visitar, para falar do Evangelho. Não desanime, mesmo que o seu filho trate tudo isso com indiferença e oposição. Lembre-se, é Deus quem converte. E não existe coração duro demais que não se possa ser transformado. Todo ano, o meu pai e a minha mãe que já é falecida, no Natal davam um devocional para o meu cunhado, para a minha irmã mais velha. Quando meus pais, a minha família se converteu, minha irmã já tinha casado e não morava mais com a gente. E por muitos anos, aquelas bíblias, aqueles devocionais, aqueles livros ficaram empoeirados numa estante ou dentro de uma caixa. E hoje eles estão servindo ao Senhor, lá na igreja presbiteriana de Canoas. Isso me alegra muito. Então, não perca a esperança, o Senhor é misericordioso. Família que ora junto, permanece junto. Curva a sua cabeça, meu irmão, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, ouvimos a sua palavra sobre a importância do culto doméstico. Que a fé começa no lar, a fé começa em nossos corações, se estende sobre nossos familiares. O culto doméstico é importante para a nossa saúde espiritual, para o nosso casamento, família, filhos e igreja. Senhor, tenha misericórdia de nós pecadores, que muitas vezes negligenciamos o culto doméstico, nosso devocional particular, nossa busca por Ti, invertendo prioridades, princípios. Deus, perdoa-nos, Senhor, por amor ao Teu nome. Aviva-nos, Senhor, aviva nossas almas, derrame dentro de nossos corações temor santo por Ti, por Tua palavra, que a Tua palavra arda dentro de nós, que tenhamos sede e fome na Tua palavra, pois não podemos dar o que não temos, que não sejamos secos, áridos, vazios de Ti, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Senhor Deus, como foi falado, cada membro de nossa família tem uma alma imortal e devemos prepará-la para se encontrar com o Criador. Capacita-nos, Espírito Santo de Deus, para que estejamos nos empenhando com todo o nosso ser, para que sermos instrumentos para pregar o Evangelho para a nossa família, aproveitando todas as oportunidades para inculcar as verdades eternas. Que possamos falar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ajude-nos, Senhor, nessa tarefa tão nobre e desafiadora. Em nome de Jesus Cristo. Amém.